O balanço de materiais é uma importante ferramenta da engenharia porque permite a gente contabilizar fluxos de entrada num sistema e de saída, tá certo? Nessa aula nós desenvolveremos, certo, alguns métodos para avaliar as formas da qual o balanço de materiais se aplica a alguns sistemas da engenharia ambiental. Tá? Mas para começar, vamos entender mais ou menos o que acontece. Você vai perceber que é muito simples. O balanço de materiais nada mais é do que um inventário, certo? Uma contabilização, uma conta fechada da quantidade de material que entra e sai no sistema. Então, olha lá. Nesse sistema, isso aqui na verdade pode ser qualquer sistema, um lago ou uma estação de tratamento de esgoto, tá certo? Uma chaminé, uma fábrica. Mas o que vai acontecer é sempre a mesma coisa. A contabilização, a aplicação do balanço de materiais, certo? É que qualquer fluxo de entrada deva ser igual ao fluxo de saída. Se a gente respeitar duas hipóteses, no caso de um único material, tá certo? Imagina que você está trabalhando em regime estacionário e no sistema de balanço de massa, ou seja, da conservação de massa, na verdade. Ou seja, nenhum material está sendo produzido ou está sendo consumido no sistema, de tal forma que essas duas hipóteses implicam na seguinte equação de conservação. Então, você tem isso aqui. A concentração ou a vazão, ou ainda o fluxo em massa ou o fluxo em volume de um material na entrada 1 tem que ser igual ao fluxo do material na saída E, tá certo? Na qual eu indiquei aqui. Então é muito simples o caso de um único material. Aí você pode perguntar, e se na entrada eu tiver várias entradas, sei lá, N entradas e uma única saída? Bom, nesse caso, mesma coisa, só que agora você vai ter o quê? Você vai ter a seguinte expressão, tá certo? A mesma coisa, os fluxos de entrada se somam, certo? Para conservar o fluxo de saída. Isso é o balanço de materiais. Isso aqui você pode aplicar, por exemplo, para uma estação de tratamento de esgoto, certo? Nós já vamos ver um caso desse. Então, olha lá, ajeitando essa fórmula aqui, nós temos essa somatória. Isso aqui fica meio que evidente, certo? Mas se no caso da entrada nós tivéssemos a saída, ou seja, se essas setas aqui tivessem invertida, bom, isso aqui só iria inverter, correto? Você ia ter os vários, na verdade, isso aqui fica meio que meio óbvio, né? Porque se forem várias saídas e uma única entrada, já sabemos que o resultado vai ser exatamente esse, só que com os termos da equação mudados, correto? Então, eu não vou nem colocar isso aqui, então vamos prosseguir para um exemplo prático já. Imagina que tem um coletor tronco de esgoto. Então, olha lá. Então, você tem lá uma cidade, certo? E uma das linhas de coleta de esgoto, ou seja, esse coletor tronco de esgoto, ele capta, certo, vazões em metro cúbico de 3 bairros, certo? De 3 bairros. O primeiro bairro, bairro A, contribui com uma vazão de 1 metro cúbico por segundo para a linha de fluxo de esgoto nesse coletor, certo? O bairro B, meio, certo, metro cúbico, e o bairro C, 2,7. A capacidade máxima, certo, de fluxo desse coletor tronco de esgoto é de 4 metros cúbicos por segundo, tá certo? Excedendo essa capacidade, o esgoto já começa a se acumular aqui, certo? De tal forma que o fluxo já não é mais uma constante aqui. Você pode ter acúmulo e até prejudicar, certo, a vida útil do coletor, bem como contribuir para acúmulos de resíduos ao longo, entupimentos de bueiro e tudo mais, certo? Se a capacidade máxima for excedida. Então, o problema é o seguinte: tem um construtor que está tentando fazer umas obras, certo? E quer interligar a vazão, certo, do empreendimento nessa linha de coleta de esgoto.
ele estimou que se ele colocar aqui o fluxo de vazão do empreendimento dele, ele vai contribuir com 0,7 metro cúbico por segundo de esgoto para essa linha. A questão essa quantidade, certo? Se somada às outras, as contribuições dos outros bairros, vai exceder ou não a capacidade máxima desse coletor? Bom, é muito simples de resolver isso, vocês já sabem, né? Isso aqui é um sistema físico que a gente pode construir um sistema de acordo com essa formalidade aqui que eu apresentei. Tá certo? Então nós já sabemos, eu não vou nem escrever isso aqui com base num sistema de caixas, porque nós já sabemos, fica evidente, certo? Que o balanço de materiais é simplesmente somar as entradas e ver a capacidade, se a capacidade é excedida ou não. Então vamos fazer esse cálculo aqui do lado. Bom, então fazendo esse cálculo, essa álgebra aqui simples, certo? Nós encontramos o valor de quase 5 metros cúbicos por segundo, certo? Na capacidade de saída. Isso aqui claramente viola a capacidade máxima de fluxo desse coletor tronco, certo? Então isso aqui, o empreendimento do construtor aqui, certo? Tende a causar alguns danos, certo? A estruturação da linha de esgoto desse bairro, tá certo? Então muito simples a aplicação desse conceito do balanço de materiais. É um caso muito simples, um único material, nesse caso aqui o fluxo de esgoto, mas nós vamos ver casos especiais nos quais a gente vai encontrar que dizem respeito basicamente a essa questão da conservação da massa, porque alguns processos, certo, ocorrem a produção ou consumo de determinada quantidade de material, de tal forma que as parcelas de material produzidos e consumidos já não poderão mais ser descartadas da teoria.